Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Participei na missa de domingo à noite e algumas situações elas incomodaram muito o meu coração, porque o meu coração ele sangra quando eu estou numa missa e a missa, por algum motivo, ela não é bem celebrada, né? Às vezes, por conta de, principalmente, do padre não ser fiel ao que o rito pede. Então, eu estava cantando na missa, né? Não era o meu pároco, outro padre estava celebrando a missa, e foi para o momento da homilia e eu já percebi, tá, meus irmãos, que a situação era um pouco complicada, porque a palavra que eu mais escutei durante a homilia do saudoso padre é a palavra opressão, que a religião oprimia e que a religião judaica, farisaica, era opressora e que os oprimidos, os pobres oprimidos... Olha, eu acho que o padre deve que eu tenha notado pelo menos umas 6, 7 vezes ele falou de oprimidos e opressão. Então a gente já vê que é um discurso um pouco para o lado da teologia da libertação. Pois bem, continuou a missa, chegou no momento da consagração e no momento de por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? E nesse momento a gente fica atento porque nós precisamos cantar o Amém e no momento do por Cristo, com Cristo e em Cristo, o sacerdote chamou uma ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, né? Da qual ela não pode. O diácono estava do lado, ele passou o cálice para o diácono e deu a patena para uma ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, que não pode acontecer jamais. É o padre que tinha que estar com a patena na mão. E o padre ficou sem nada na mão. O ministro, o celebrante, aquele que está ali para ser o ministro ordinário da Eucaristia, meus irmãos, é aquele que é o ministro da Eucaristia. O sacerdote, ele passa a sua função para leigos, ou seja, o diácono não é leigo, mas ele não é padre. E um leigo, que é um ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, com a patena, com Jesus, e o diácono. Como, meus irmãos? Não tem, isso não faz parte do rito, isso não pode, está errado. Não é papel do leigo fazer isso. E daí você vai falar assim que é por conta do quê? Agora vale tudo por uma igreja, entre aspas, sinodal? Não vale tudo, meus irmãos. Até que no final da missa tinha umas irmãs que veio do México, estão aqui na minha diocese, e elas falaram assim: nós estamos fazendo encontros vocacionais, né, e tem diminuído grandemente as vocações, tanto para padre como para freiras no mundo, mas tem diminuído justamente pela falta de valor do sagrado que se tem. Daí termina a missa, algumas crianças indo para encontro dos ministros de Eucaristia, os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. E eu entrei ali na sala onde o pessoal tira as suas túnicas e tudo. Gente, meus irmãos, dando Eucaristia sem consagrar para crianças. Você quer um pãozinho? Aí, meus irmãos, as crianças nunca vão entender o valor real da Eucaristia. Por quê?
Porque se dá um pãozinho para as crianças, se dá uma hóstia sem consagrar para as crianças falando que é um pãozinho, elas não vão dar valor na Eucaristia, porque elas não vão entender que aquilo ali é Jesus. Ela vai achar que é uma bolachinha, que é apenas um símbolo que não serve para nada. Nós não podemos banalizar o sagrado, meus irmãos. E daí você vai falar assim, mas é isso. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu me converti dentro da igreja através da renovação carismática católica. Isso me motivou a estudar. E eu fui estudar e também aprendi a reconhecer alguns erros e exageros cometidos também dentro do movimento da renovação carismática católica. Mas eu participo ainda de um grupo de oração. O meu grupo de oração não é um grupo de oração que é desses que são completamente malucos. O meu grupo de oração já mudou muito a postura dele durante os anos. Fomos entendendo o que é ser um católico carismático, que é diferente, meus irmãos, é diferente de um pentecostal maluco protestante. Não tem nada a ver com isso. Você tem que começar a estudar, principalmente depois que eu fiz um curso do querido Padre Paulo Ricardo a respeito dos dons carismáticos, dos dons místicos e carismáticos, no qual o Padre Paulo Ricardo tem um curso no seu site. Esse curso abriria os olhos muito das pessoas para entender algumas situações da igreja. É essencial. Pois bem, e hoje eu tenho muito claro o que é um grupo de oração e depois de estudar também documentos e entender o que é a Santa Missa. A Santa Missa não é local de bateria, de baderna, de bagunça, não. É um local de contemplação, de meditação, de você realmente viver aquilo ali. Viver o mistério da Santa Missa. Viver tudo o que acontece perfeitamente. Então, o padre, ele precisa celebrar a Santa Missa piedosamente, com todo jeito, mas para que isso fique muito bem celebrado, o sagrado respeitado. E infelizmente eu canto o canto litúrgico, e hoje o inário da CNBB é lastimável. Tem um monte de músicas que por exemplo, o ritmo já não é um ritmo cristão. Esses tempos atrás eu vi uma música que era um canto de entrada da missa e ele era um ritmo axé. Axé, ele vem de uma matriz africana. Como que num canto de entrada de missa tem uma música que é axé? Não dá para entender. Não dá para entender. Coisas que não dá para entender. Se isso não é a banalização do sagrado. Então, quando se trata de canto litúrgico, meus irmãos, nós temos que ser muito sucintos, entender como que funciona, e é por isso que está cada vez tendo menos vocações sacerdotais. Mas esses dias eu vi uma imagem de Dom Adair José Guimarães falando com os meninos que estavam ingressando no seminário, mas muitos e muitos meninos ali na Diocese de Formosa entrando no seminário. Mas por quê? Porque o bispo é bom, o bispo dá exemplo, e daí vai ter vocações. Quando se valoriza a verdade, o sagrado, as vocações aparecem. E é isso. Enquanto os padres da teologia da libertação quiserem ficar deturpando a liturgia ao seu bem entender, que não faz parte do rito, as vocações vão diminuir. Agora, nos locais que os bispos celebram bem celebrado, fazem, dão exemplo, os bispos dão exemplo para os padres celebrar tudo bem celebrado, as vocações vão florescer. Porque essa é a verdade de Deus. Nós não podemos achar que em liturgia o nosso achismo
ele é importante, porque não é. Quando se trata de igreja católica, a gente tem que ver o que a igreja deixou escrito ali, do que tem que ser feito para assim fazer as coisas respeitando grandemente o sacrifício de Jesus Cristo na Santa Missa. Entenderam? Então nós não podemos achar que a Santa Missa ela é maçante, que ela tem que ser celebrada de qualquer jeito. Nós temos que começar a entender o que significa ela. Amém? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.